você pode perder muito dinheiro, ou até pior, pode perder anos que jamais voltarão se fizer um consórcio sem entender essas 5 coisas. São exatamente as mesmas dúvidas que são pedra no sapato de 8 a cada 10 pessoas que entram em um consórcio. E o grande problema é que quase ninguém te explica isso com clareza. Normalmente te explicam de forma superficial, genérica, quase ninguém te mostra como que isso impacta a sua vida na prática. E é justamente aqui que muita gente se perde, porque quando você entra sem entender isso, você não está construindo uma estratégia, você está assumindo um compromisso financeiro que pode atrasar os seus planos por anos. Então fica comigo que nesse vídeo eu quero te mostrar o que você não pode nem pensar em errar quando se fala em consórcio. Olha, a primeira, para mim, é de longe a mais importante. Porque se você não entender isso, esquece, você já vai começar errado. A pergunta é, quando eu vou ser contemplado? Só que vamos ser sinceros um com o outro. Na maioria das vezes, essa não é a pergunta real. O que você quer saber de verdade é outra coisa. O que passa na sua cabeça é o seguinte, eu vou ter controle sobre esse processo de contemplação, como que vai ser isso na prática, é basicamente isso que passa na sua cabeça e na cabeça de todo mundo que entra em um consórcio. Ou eu vou ficar preso, pagando, sem saber quando eu vou usar esse crédito. E esse é o ponto central, porque o consórcio não vende uma promessa de prazo exato. Ele vende participação em um grupo que forma um fundo comum com as parcelas de todos os consorciados que estão naquele grupo, todas as pessoas que entraram para adquirir aquele bem em comum, e distribui o crédito ao longo do tempo por sorteio ou por lance. Ou seja, não existe uma data, uma garantia de data para cada participante. O que existe são estratégias que aumentam a velocidade do acesso ao crédito. E o consórcio não é tudo igual. E isso faz toda a diferença. É possível escolher a melhor administradora, o melhor grupo, a melhor estratégia de contemplação para cada perfil financeiro. E é exatamente por isso que eu sempre digo, o ideal é trabalhar com uma empresa que é multibanco, uma empresa que tenha várias administradoras no portfólio, porque aí o profissional não fica preso a te oferecer um único grupo, uma única opção. De certa forma ele não tem conflito de interesse. Ele consegue estruturar as melhores estratégias para você. Existem grupos em que o índice de contemplação, que é de fato que é importante para a sua contemplação, é de 1 para cada 30 pessoas, 30 consorciados. E existem grupos que é de 1 para cada 300. Só que provavelmente você não sabia disso. Quase nenhum representante fala sobre isso. E é exatamente aqui que nasce a frustração. A frustração do consórcio, ela quase sempre nasce de uma comparação equivocada. Geralmente uma comparação com o próprio financiamento. Só que são produtos totalmente diferentes. Resolvem o mesmo problema, mas são diferentes na sua essência. No financiamento, você compra primeiro o produto e paga depois. No consórcio, você entra em um sistema coletivo, usando o dinheiro de pessoas, não do banco. O acesso ao crédito depende da dinâmica do grupo e da sua capacidade também de oferta lance. Então essa diferença parece muitas vezes simples, mas ela muda completamente tudo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra achando que está parcelando um bem, quando na verdade está entrando em uma estrutura de formação de poupança coletiva. É basicamente que é o consórcio. Se a gente for falar de forma simples, básica, de básico entendimento, é uma estrutura de formação de poupança coletiva, onde as pessoas vão adquirir um bem comum que elas não conseguiriam comprando sozinhas, juntando por conta própria. Então existem regras, existe distribuição do crédito. Em outras palavras, o consórcio não é uma compra imediata parcelada, como é o financiamento, por exemplo. O consórcio, na maioria das vezes, é planejamento, principalmente para quem não quer pagar juros altos de financiamento, de casa, por exemplo, de imóveis, durante 30, 35 anos. E assim, agora eu quero ser muito honesto com você. Para saber quando você vai ser contemplado, a resposta é depende. Olha, não é que eu estou em cima do muro, não. É que cada caso é analisado de forma particular. Existem situações em que dá para fazer um planejamento. E olha, eu te falo, planejamento extremamente conservador, pé no chão. Eu já tive clientes que fizemos estudo de grupo, análise de média, de lances, onde a gente conseguiu estruturar o valor que o cliente precisava com o lance que ele tinha e ele retirou o crédito, teve acesso ao crédito em menos de um mês. Mas isso não aconteceu assim, sem planejamento, por sorte. Aconteceu por estratégia. Nós fizemos um estudo pé no chão. E assim, eu costumo falar com todo cliente o seguinte, a sua contemplação ela depende muito mais da sua disponibilidade financeira do que do próprio sistema de consórcio. Porque, veja bem, qualquer linha de crédito, quem quer velocidade, precisa pagar o preço da pressa. Isso serve para o financiamento, consórcio, qualquer linha de crédito. Sempre existe um preço para acelerar. E quando a gente fala sobre isso, não é só linha de crédito também, Qualquer mercado é assim. Se você tem uma viagem, por exemplo, para Barcelona, e você precisa viajar amanhã, vai ser muito mais caro do que se você aguardar um ano e meio. O preço da pressa, do imediatismo, ele sempre vai ser mais caro do que o planejamento. Agora guarda isso. Se você não quer ser o bobo que saiu de casa, não tem aquele ditado? Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. Guarda o que eu vou te falar. Se alguém te prometer contemplação garantida no consórcio,
corre. Sério mesmo, se afasta porque profissional sério não garante aquilo que não controla. Tá, Igor, mas você acabou de falar que já teve cliente contemplado com 15 dias, mais rápido do que financiamento. E de fato, a gente teve. Eu já tive vários clientes, mas nós fazemos estudo de caso, né? Analisando probabilidade, histórico de grupo, adimplência do grupo, capacidade financeira do cliente. Mas é 100% garantido, por exemplo, que ele vai retirar naquele mês? 100% de certeza? Nesse caso, não. Certeza a gente não tem nem de que a gente vai estar vivo amanhã, concorda? Então não dá para dar garantia. A gente faz uma projeção de uma retirada em curto prazo, 1, 2, 3 meses, a depender do estudo que é feito, da média de lance, da disponibilidade e capacidade financeira do cliente. É isso que é feito. Se um profissional promete, te dá 100% de certeza, coloca a mão no fogo, já está meio que mal intencionado. Eu disse, existem estratégias e informações que ao saber, você fica mais próximo da contemplação. E você não vai ser enganado aí por qualquer profissional, né? Nem dá para chamar de profissional. Falando sobre isso, a primeira forma de ter acesso ao crédito é através do sorteio. E aqui tem um detalhe que muita gente ignora. Você precisa estar rigorosamente em dia. E quando eu digo em dia, é exatamente no dia do vencimento. Se o vencimento é dia 10, tem que estar pago até o dia 10 daquele mês. Se pagar no dia 11, corre o risco de você ficar de fora da Assembleia. E estando fora da Assembleia, você não será contemplado nem em 1000 anos de consórcio. O sorteio eu costumo falar que é a forma mais democrática para você realizar seu sonho, mas ele traz aí aquelas consequências psicológicas, né, vamos dizer assim. O ser humano ele tem essa necessidade de controle e muitas vezes com o sorteio você não tem tanto controle. Meio que tira, né, a sensação de estar no controle daquela operação. E aí que nasce a ansiedade, porque racionalmente você entende o que está sendo vendido, mas emocionalmente você pensa, e se demorar demais? E essa tensão é legítima, tá? Todo ser humano é assim. Só que muitas vezes, quando você faz uma análise racional, você percebe que talvez o consórcio seja a única opção, a única ferramenta viável para você construir um patrimônio. Muitas vezes você não tem entrada, não tem muita capacidade financeira, e sem tempo e disciplina para juntar sozinho, o consórcio de fato é o meio, é o caminho. Ou se você tem disponibilidade financeira, tem condições até de fazer um financiamento, mas você não está disposto, não aceita pagar um juros tão alto, né, como o financiamento habitacional. Segunda via de contemplação é o lance. Olha, o lance ele existe justamente para reduzir essa sensação de passividade. Ele devolve de certa forma o controle, porque ao invés de você depender apenas do sorteio, você consegue antecipar parcelas. Em alguns grupos, inclusive, algumas administradoras, existe inclusive o lance embutido, onde você usa parte do próprio crédito e isso acelera muito o seu processo de contemplação. Mas sabe qual a pergunta que você, de fato, deve se fazer ao entrar em um consórcio? Qual é o preço que eu consigo e eu estou disposto a pagar para acelerar essa contemplação e esse acesso ao crédito? E assim, eu falo isso porque realmente é essa pergunta que vai definir qual que é o melhor caminho para você. Porque assim como qualquer mercado, médico, mecânico, pedreiro, no consórcio também existe administradoras melhores que outras, grupos melhores que outros, representantes melhores que outros, como qualquer mercado. E assim, são vários detalhes que só uma empresa séria irá conseguir te passar. Você pode ser contemplado no curto, no médio ou no longo prazo. Um dos pilares que irão definir quando você vai ter acesso ao crédito é o que eu acabei de falar, é a sua disposição financeira. Independente da linha de crédito, seja o financiamento ou consórcio. Como eu disse lá atrás, no começo do vídeo, muitas vezes vai depender mais de você, da sua capacidade financeira, do que da própria ferramenta, do próprio consórcio. Agora vamos falar sobre uma dúvida que, sinceramente, é uma das mais perigosas, vamos dizer assim. E assim, principalmente quando é respondida de forma rasa, superficial. Qual é o melhor, consórcio ou financiamento? Deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Essa pergunta, do jeito que normalmente é feita, ela já nasce errada. Porque o erro clássico é comparar dois produtos completamente diferentes, como se fossem iguais. Tá, mas os dois não servem para a mesma coisa? Não é para comprar casa, carro? Você deve estar pensando assim, né? Sim, servem, não é mentira. Foram criados exatamente para resolver a mesma dor, mas eles resolvem por lógicas totalmente diferentes. No financiamento, a instituição financeira te entrega o recurso agora, você tem acesso ao dinheiro do banco e recebe o bem em curtíssimo prazo. Porém, você paga caro por essa antecipação ao longo do tempo. Não existe almoço grátis, né? Como diz aquela frase americana, né? No lunch free. Então o banco não é bonzinho, o banco não faz isso porque é seu amigo. Você compra velocidade, compra tempo e o banco te cobra por isso. No consórcio, a lógica é outra. Você entra em um grupo de pessoas que desejam um bem comum. São pessoas, é gente, não é dinheiro do banco. Esse grupo forma um fundo comum, que é a sua parcela somada com a de todo mundo que está naquele grupo, e através daquele fundo comum é gerada as contemplações. Vou te explicar de uma forma simples. Imagina que eu, você e mais 8 amigos vamos fazer um churrasco, decidimos fazer um churrasco. Somos 10 pessoas, certo? Ao invés de cada um juntar R$1.000 sozinho, cada um coloca R$100. A gente consegue juntar R$1.000, certo? Só que ao invés
de fazermos o churrasco juntos, esse dinheiro vai para um de nós. Então assim, essa pessoa vai levar tudo para fazer o churrasco em casa com a família. No mês seguinte, todo mundo coloca os mesmos 100 reais. Continuamos juntando mais 1.000 reais. E naquele mês, outro amigo leva o churrasco para fazer em casa. Isso vai acontecendo até que todo mundo tenha comido carne em casa. O consórcio funciona basicamente assim. A diferença é que, ao invés de receber dinheiro para fazer uma festinha em casa com a sua família, você vai receber uma carta de crédito para comprar uma casa, um carro, algum outro bem, algum outro serviço. Agora tem um detalhe interessante. No consórcio não existe só o sorteio. Como eu já disse, também existe o lance. Imagina o mesmo churrasco. Imagina que você está com muita vontade de ser o próximo, vai ser o aniversário da sua esposa e você quer fazer uma surpresa para ela, quer fazer um churrasco de aniversário para ela. Aí você fala assim com o pessoal, gente, esse mês é aniversário da minha esposa. Então, além dos 100 reais, eu vou colocar mais 50 reais. Então, como você contribuiu com mais naquele mês, você vai ser o escolhido para levar o kit churrasco para casa. É assim que funciona o lance. É como se você antecipasse uma parte do que pagaria lá na frente para tentar pegar o crédito mais rápido. E o mais legal é que esse dinheiro não é um custo adicional. Você só está adiantando uma parte do seu próprio pagamento. Você já ia ter que pagar. Você está adiantando para adiantar também a contemplação. Percebe a diferença com o sistema de financiamento? No financiamento você antecipa o acesso. No consórcio, você planeja o acesso. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. Deixa eu te mostrar isso de uma forma muito prática. Imagina duas pessoas com a mesma renda, mas em momentos assim completamente diferentes de vida. Primeiro é o Carlos. O Carlos encontrou o imóvel certo agora. Então, um pequeno detalhe, ele vai se casar em 6 meses, precisa sair do aluguel rápido. Percebe que existe uma urgência real, que tem um fator emocional pesado e um prazo curto para resolver essa situação? Para o Carlos, o financiamento pode fazer muito mais sentido, que resolve um problema imediato. Depois de aprovado, ele não corre o risco de não ser contemplado. Ele pega o imóvel? Pega, mas ele paga caro por isso. E precisa entender isso com maturidade, ele vai pagar o preço da pressa. Muitas vezes o dobro, em alguns casos 3 vezes mais que o valor da casa ou apartamento, né, que ele vai estar comprando. E geralmente também em prazos bem extensos, 30, 35 anos. Mas para o objetivo dele, isso pode fazer sentido. Agora vamos imaginar o Ricardo. O Ricardo é um cara que está tranquilo, não tem pressa, mora com a mãe. Então assim, não existe uma urgência emocional, não existe prazo curto para resolver. Ele tem o desejo de comprar uma casa, mas não existe nenhum fator que faça ele sentir uma urgência em resolver isso rápido. Para ele, o consórcio pode ser muito mais coerente, porque ele troca a velocidade por inteligência de custo. E eu sempre faço essa pergunta para o cliente. O que é mais importante para você? A velocidade ou o valor final pago? Mas aqui, presta atenção que essa pergunta muda completamente a sua decisão. Quando você pensa em comprar uma casa, você prefere ter acesso ao imóvel em pouquíssimo tempo, mas pagar praticamente o dobro em juros e muitas vezes em 30, 35 anos de vida? Ou você prefere comprar de uma forma mais planejada, com acesso em médio prazo, mas pagando muito menos, quitando em menos de 20 anos? É essa resposta que define o melhor caminho para você. Então não existe ferramenta melhor em absoluto. Eu vejo algumas pessoas falando que o consórcio é melhor, que o financiamento é melhor. Melhor para quem? Então a gente precisa analisar muito mais do que simplesmente o próprio produto. É preciso analisar a sua vida, a sua expectativa. E deixa eu te falar, em 2026 essa comparação ficou ainda mais importante, porque o dinheiro antecipado está caro demais, taxa Selic acima de 14%, então crédito está caro. Ou seja, quando alguém fala, eu prefiro financiar porque pego na hora, a frase correta deveria ser, eu prefiro financiar porque eu pego na hora e eu aceito pagar caro por essa antecipação. Que é exatamente isso que acontece. Agora vamos falar um pouquinho da dúvida 3. O consórcio realmente não tem juros? Qual que é o custo real? E olha, eu vou te responder isso com total honestidade. A frase consórcio sem juros, ela é tecnicamente verdadeira. Mas assim, para clareza e para o entendimento do cliente, ela não fica muito boa em ser usada, porque existe custo. Não tem juros, é verdade, mas também não é custo zero. E sinceramente, eu entendo o cliente, pois quando alguém fala que não tem juros, e você pega a calculadora e soma o valor da parcela vezes o prazo e dá um valor acima do crédito contratado, logo vai acender aquele alerta de desconfiança, né, de mentira. Se a pessoa falou que não tem juros, você fica até na dúvida, né? Você fica inseguro, não existe almoço grátis, né? Quando o milagre é demais, até o santo desconfia. Mas o ponto central é o seguinte, o consórcio não tem juros, como operação de crédito tradicional, mas ele tem custo. E isso precisa ficar muito claro. O custo real normalmente é composto por 4 blocos. Primeiro, o fundo comum, que é a parte que forma o crédito do grupo. Segundo, taxa de administração, que remunera a administradora por organizar e gerir todo aquele grupo, né? Nenhuma administradora vai trabalhar de graça, né? Não é organização filantrópica. Terceiro, fundo de reserva, quando previsto em contrato. E quarto, seguro também, quando previsto em contrato. Então, existe custo e precisa estar claro. O erro nunca está na cobrança desses custos, né, dessas taxas. O erro é entrar sem entender
de fato o que está pagando. Agora vem uma camada ainda mais profunda. O custo real não é só um número, ele tem 3 dimensões. Primeiro, custo contratual, taxas, fundos, seguros. Segundo, custo temporal, né? Você consegue esperar. E terceiro, custo de oportunidade. Se não for consórcio, qual a alternativa que você possui? Mas de uma forma sem se iludir com um caminho que fica fora da sua realidade. Porque eu vejo muito isso acontecer. O cliente fala assim, tá, eu não vou fazer consórcio, demora demais. E aí quando você vai ver, o cara não tem condição de juntar, não tem condição de fazer o financiamento. E nesse caso, qual que é o caminho? Não vai fazer nada, vai continuar no aluguel a vida inteira. É aqui que a análise fica adulta, porque custo não é só percentual, é comparação de cenários. Então a resposta madura para essa dúvida é, consórcio tem de fato custo, mas a natureza desse custo é diferente da de um juros de financiamento, onde um banco te empresta um dinheiro e te cobra 2, 3 vezes mais o valor do que aquele dinheiro que ele te emprestou. E é exatamente essa vantagem, o custo ser menor, que faz sentido para quem deseja comprar imóvel de uma forma planejada, sem aquela necessidade de uma urgência para moradia, né? A não ser que aquele cliente também tenha um bom poder de lance, né? Se ele tiver um bom lance, também dá para criar um cenário onde ele vai ser contemplado, muitas vezes até antes do financiamento. Só que, novamente, precisa pagar o preço da pressa, seja em juros ou seja em lance bom do próprio bolso para atender a questão da pressa. E olha, para finalizar esse vídeo, eu quero fechar com uma reflexão forte, mas importante. Você já percebeu que consórcio não é só sobre parcela, não é um financiamento sem juros, também não é uma mega sena onde você depende simplesmente de sorteio, é sobre estratégia, é sobre escolher uma boa administradora, um bom grupo, uma boa empresa que faça aí, que te preste uma boa assessoria profissional. A maioria das pessoas que erram em consórcio não erram porque o produto é ruim, mas porque entra sem entender o jogo, ou porque é mal assessorado de verdade, né? Tem muito profissional ruim no mercado. Porém, quando você recebe uma boa assessoria e você passa a entender de fato o jogo, o consórcio deixa de ser algo desconhecido e passa a ser uma ferramenta poderosa para aquisição patrimonial, para alavancagem financeira, para uma série de questões aí. Não só imobiliária, mas também para aquisição de bens em geral, veículos, cirurgias, vários tipos de serviços, né? Mas assim, não é uma ferramenta para qualquer pessoa. Eu tenho consciência disso. É para quem de fato quer construir um patrimônio com lógica, com planejamento, para quem faz conta, para quem não paga o preço que for pelo imediatismo. E até por isso, se você acredita que faz sentido para você e você quer entender como estruturar isso de uma forma certa, sem depender simplesmente da sorte, sem cair nas armadilhas e promessas ilusórias, né, de um monte de golpista na internet que fica vendendo sonho para as pessoas aí e não cumpre, você consegue contatar a gente através dos links da descrição desse vídeo. Vai ser um prazer atender você e te ajudar a criar algo personalizado para ajudar você e a sua família. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, eu te peço para curtir e se inscrever nesse canal, isso é muito importante para nós, né? Até para essa mensagem chegar a mais pessoas que possam estar passando pelas mesmas dúvidas que você. E por último, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual foi a dúvida que você tinha e que ficou esclarecida após esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!